Pai do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos e amigos, como vocês estão hoje? Dando sequência aqui a essa série de mensagens nessa tarde, nós vamos estar na terceira mensagem aqui dessa tarde, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14, versículo 30, cujo tema: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. João capítulo 4. A história toda está desde o versículo 1 até o versículo 30 aqui, né? Mas nós vamos ler a partir do versículo 14, que é o que nos interessa, né? Talvez o senhor já ouviu mensagem de pregadores que leram até o versículo que eu vou começar, né? Mas a mensagem, o foco está nessa palavra, nesse último versículo, e pega a partir do versículo 14. Vamos ler? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Uma coisa linda. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede. Até você falaria isso, eu também, né? E não vim aqui mais. Se o senhor tem essa água, então me dá para mim essa água, Senhor, que eu não quero voltar mais a beber, buscar água. Disse Jesus: vai, chama o teu marido e venha cá. Aí já mudou de história. Jesus já, da água que ela estava tão animada a receber, você já mostrou para ela, olha que já me arrepio, por que ela não estava bebendo essa água ainda? Ó, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Senhor, não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tivesse, olha, chega e me arrepio. Pessoal, esse é o Jesus que você precisa conhecer, pessoal. Porque tivesse 5 maridos e o que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. É isso que Jesus quer dar para você, meu amado, e para mim, tá? É essa experiência que você precisa ter. E nesse canal você vai aprender a buscar e ver que você pode ser usado dessa forma por Deus. Porque tivesse 5 maridos, o que agora tem não é teu marido, isso disseste com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Opa, ela já começou a se incomodar. Antes ela estava já estranhando, não queria nem dar, porque não queria. Agora já falou: opa, vejo que tu és profeta. Eu nunca tinha visto coisa semelhante. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizes que é Jerusalém o lugar que devem adorar. Jesus falou: mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou eu que falo contigo. Ó. E nisso vieram os seus discípulos e maravilhados de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Viram que coisa ali? Que passagem fantástica, pessoal. Que passagem linda, pessoal. É isso que Deus quer, pessoal. O que Jesus fez aqui com essa mulher? Jesus estava o quê? Estava evangelizando. Isso é evangelizar. Jesus estava entregando para ela uma palavra. É isso que você precisa fazer. É isso que Deus está vendo no meu coração e sabe que em breve, se você continuar orando pela minha vida e pelo mistério que Deus tem para nós vamos estar fazendo isso quase todos os dias. É esse o meu sonho. E deve ser o seu também, pessoal. Mas tá bom. De que maneira essa palavra chega até você? De que maneira? Por que não se vê mais salvação e sinais hoje, como ocorreu na Bíblia? Hoje, logo que acordei, veio a mim da parte do Senhor. Logo que eu levantei, que eu fui ao banheiro preparar para tomar banho, para preparar para começar, preparar para trabalhar. Olha a palavra que Deus trouxe. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? O Senhor me trouxe a palavra assim, veio na hora. Eu falei: opa,
bem no meio do dia, já uma mensagem aí, ó. Logo a seguir, me recordei de uma experiência que vivi em uma igreja pentecostal, que mais cresceu nesse país. Estive visitando ali por aproximadamente 6 meses. Porém, acredite, nesse período jamais me foi entregue uma revelação. Você acredita nisso? 6 meses ali. Nenhuma palavra de Deus me entregaram acerca da minha vida. Você sabe por que hoje tem acontecido muito pouco salvação de vidas? Não sei se você concorda comigo. Curas, milagres, maravilhas, manifestações do poder da presença de Deus nas igrejas. Você sabia? Se você conhece uma igreja dessa, fala para mim, me dá o endereço, tá? Eu vou querer conhecer. E por que quase não vemos acontecer hoje nas igrejas o que aconteceu na vida da mulher samaritana? Entendeu? Que você não vê acontecer essas coisas nas igrejas, esse milagre, é porque não vemos acontecer nas igrejas o que aconteceu com a mulher samaritana. Mas o que me deixa intrigado é o seguinte: Jesus entregou àquela mulher algo acerca da sua vida íntima, sem nunca tê-la visto antes. Jesus entregou para ela uma revelação, meus irmãos. Isso é revelação. Isso é que você precisa ter de Deus e eu como servo de Deus. Todavia, se Jesus é o cabeça da igreja, por que então experiências semelhantes àquela vivida por aquela mulher raramente se vê acontecer hoje? Você concorda comigo? Ora, Jesus é o cabeça da igreja. Se ele, Jesus, entregou aquela revelação pela mulher, por que hoje nós, como membros desse corpo de Cristo, sendo ele o cabeça, você não vê isso? É raro acontecer. Pelo menos eu não vejo. Não sei se você está vendo. Me fala aí, então me dá o endereço. Mas voltando para a palavra, vamos lá. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Porventura este Cristo, quem falou isso? A mulher samaritana. Nós lemos para você a história aqui. Jesus estava com os discípulos reunidos ali. Se agora entrando no texto todo, eu li apenas a parte. Foi na cidade comprar alimentos. E Jesus, então, pela orientação de Deus, que havia de Jesus, meus amados, estava tudo programado pelo Pai, tá? Todos os pais foram programados pelo Pai. Aprove a ele, naquele dia, ele encontrar ali pelaquele poço aquela mulher que foi buscar água. E ele chega ali e pede água. Como tu, judeu, pede água, mulher que sou samaritano? O judeu não se dava com o samaritano. Eles eram mestiços, era uma mistura de judeus e outra nação estrangeira, virou samaritano, que era o inimigo, e não se davam judeus e samaritanos. E não entrando muito no mérito do diálogo dele aqui, nós vamos para o que define. Quando Jesus falou, olha, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte da água que salta a vida eterna. Aí a mulher, ele falou de algo diferente. Até então ele estava conversando com a mulher e ela não havia se despertado ainda. Quando ele falou isso, ele falou, opa! Então a mulher falou, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui mais. Até você fala isso também, se estiver no lugar dela, né? Ué, uma água que solta para a vida eterna, eu vou ter que buscar mais, eu vou querer essa água. Aí Jesus começou a mostrar, pessoal, nós temos que pedir a Deus sabedoria para evangelizar, tá? Jesus dá uma aula aqui para você e para mim, como evangelizar. Quando ele falou para ela da vida eterna, da água, ela ficou empolgada. O que Jesus foi? Nós temos que aprender, nossa conversa, evangelizar, tocar na ferida. Então ele, como tinha, por isso que você precisa ter a revelação também de Deus, tá? Como eu preciso ter também, buscar mais, para você saber evangelizar. Aí ele tocou na ferida dela. O que ele falou? Disse Jesus, mulher, vai, chama o marido e venha cá. Jesus sabia da história, porque ele era Deus. E você também, meu amado irmão, nesse canal, você vai aprender que você pode ter intimidade com Deus e ter esse dom precioso de ciências, que são visões, sonhos e revelações. Jesus aqui mostrou que ele tinha o quê? Revelação. E ele sabia de antemão que ela era mulher que não tinha marido. Então ele falou o quê? Para mexer na feridinha dela, para tocar nela, para despertar ela para a verdade. Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, Senhor, não tenho marido. Mas Jesus já sabia disso. Apenas ouviu da boca dela que ele já sabia, porque ele tinha revelação. Aí ela falou o quê? E o que ele falou?
você falou bem, não tem marido, porque se tivesse 5 maridos só, e agora que você tem, não é seu marido. O que ela falou? Ela questionou? Meus amados, revelação não se questiona. Revelação é você saber diante de aquilo que você não está vendo seus olhos naturais na carne, e Deus te revela pelo Espírito. Tá? E aqui nesse canal você vai procurar, vai aprender a buscar isso aqui, pessoal. Pessoal, o tempo já está passando, né? Eu estou aqui bem no meio da mensagem ainda, ó. Porque tiver 5 maridos e que agora tem, não é teu marido, isso é verdade. Aí ela falou o quê? Veja que és profeta. Por quê? O profeta é aquele que profetiza coisas que aconteceram no passado, coisas que vão acontecer no futuro ainda, coisas que estão encobertas aos olhos humanos, mas que ele, o profeta, enxerga, porque ele tem essa visão, esse dom do Espírito Santo de Deus, pessoal. Não vamos entregar a mensagem toda, porque não temos tempo, mas vamos chegar no que interessa, que é o final. Quando ela dialogou com Jesus, que Jesus mostrou para ela o problema que ela tinha, que precisava resolver, porque ela era uma pessoa que precisava consertar isso aí, não dava certo a vida dela. Então o problema dela era esse. Aí o que ela falou? Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, ou seja, quando a pessoa é tocada pelo Espírito Santo, olha bem, na evangelização, ela vai esquecer das coisas da vida. O que ela foi fazendo não importa mais. A água para a família acabou. Agora ela vai falar de uma outra água, vai começar a testemunhar de alguém que trouxe uma revelação na vida dela e que a partir dali eu creio que a vida dela mudou. Foi falar de alguém, oh glória! Ela foi transformada, meus amados. Ela foi dar um testemunho de alguém que transformou, que falou da vida dela, coisa que nunca ele não sabia, ela nunca tinha visto esse homem, Jesus, e falou aquilo que era na intimidade dela. E ela viu então que ela precisava beber dessa água. Aí ela falou que vinde e veja um homem que me disse tudo que eu tenho feito, porventura este o Cristo? Quem é que poderia falar tudo a vida dela sem conhecer ela? Será que tem alguém superior a ele? Será que esse não é Jesus que as profecias falam? Que a profecia falava do Messias que viria, não é esse? Quem vai fazer coisa superior a esta? Então ela foi tocada, por quê, meus amados? Volto a falar, porque Jesus entregou uma revelação. E aqui nessa tarde você tem que aprender o seguinte: para você ser bem na evangelização, você precisa buscar a revelação de Deus, para que você entregue uma palavra para a pessoa, sem você ter visto nunca ela, você vai falar de algo que ela faz. Não precisa ser a situação, outros qualquer, material, financeiro, não estou entrando no mérito aqui da mulher samaritana, mas de algo que a pessoa não sabe da vida financeira, o emprego que está querendo, qualquer coisa, mas que ela vai entender que isso não pode. Se você nunca viu, como é que você fala isso? Porque você está falando da parte do Senhor. Isso que falta hoje nas igrejas. É por isso que você vê pouco milagre, que eu falei na introdução. Você vê pouca salvação, pouco manifestando o poder de Deus, porque falta pessoas que têm intimidade com Deus para falar em nome de Jesus. E a mulher ficou maravilhada, porque nunca tinha visto aquilo. E hoje vai acontecer igual. Correto? Então aqui, ó, vinde e veja um homem que me diz tudo quanto eu tenho feito. Esse é o texto da mulher samaritana. E hoje tem que acontecer isso também. Precisa haver revelações, profecias, para que as pessoas vejam que Deus está presente na vida da sua igreja, na sua vida. E você pode então ter credibilidade de levar a pessoa a Jesus Cristo, como Jesus levou essa mulher. Não fala mais sobre ela aqui, mas eu acredito que a vida dela nunca mais se tornou a mesma, mesmo. Quando a pessoa toma contato com a revelação de Deus, a vida dela muda. Ela largou o canto para trás, ou seja, a vida velha, a depender das coisas materiais. Agora ela queria conhecer a outra vida, queria conhecer o profeta Jesus de Nazaré. Queria agora buscar as coisas lá da eternidade. Amém, pessoal? Então, ó, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Nos ajude aí a colocar esse canal para frente, para que mensagem como essa e outras possam ser levadas para milhares e milhares de pessoas, para a glória de Jesus. A paz do Senhor Jesus, um forte abraço, Deus abençoe a todos, uma boa tarde para todos.